Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. No programa passado falamos sobre que agora nós vamos ter Rio mais 20, tivemos Eco 92, todo mundo preocupado com o meio ambiente, preocupado com poluição do ar, e temos também a poluição da água, a poluição do meio ambiente, e tem a água também poluída. Professor Porfírio, vamos falar sobre poluição das águas hoje? É um perigo muito grande realmente e é um fator restritivo da saúde humana em todos os aspectos. A água está poluída nos três chamados estados físicos da matéria, embora a gente saiba que a água praticamente é sempre água, ela nem muda o estado físico. E aí é que entra a complicação muito grande, porque as pessoas às vezes falam da poluição da atmosfera e esquecem que a atmosfera está cheia de água, que é a tal umidade relativa do ar, que quando chega a 15% para baixo, a pessoa já começa a se sufocar. Provando que nós somos peixes dentro d'água, né? O ser humano, os animais, os vegetais, com a atmosfera, na verdade é a continuação da água, só que uma água rarefeita. E a poluição da atmosfera, por exemplo, com a água que está na atmosfera, é uma poluição extremamente perigosa. Porque quando a água passa para o estado de vapor, ela não deixa de ser uma água líquida. Ela perde o sal que está na água, do rio ou do mar, né? Que é a parte magnética da água, mas ela vem para a atmosfera e o que é que ela encontra? Uma infinidade de gases industriais, gases da respiração de outros animais e uma série de outros problemas de contaminação de sólidos que vão contaminando a própria atmosfera, né? Cheiros, odores. E a água que está na atmosfera, principalmente a água que está na atmosfera, ela vai dissolvendo todo esse material, os gases e até materiais sólidos, partículas por exemplo, da descarga dos nossos carros, né? Uma infinidade de carros andando aí nas grandes cidades, tem partículas sólidas no escapamento. Agora a turma está cuidando muito, já tem filtro, aquela coisa toda, né? A turma está tomando cuidado, mas mesmo assim tem muito sólidos, partículas muito finas na atmosfera que se dissolvem na água que deveria ser líquida na nossa atmosfera para a gente poder respirá-la. Quer dizer, a nossa respiração, na verdade, o oxigênio que a gente respira, se não tiver água, o oxigênio mata a gente, o oxigênio puro. Se você colocar um inalador só com oxigênio, você morre, queima o pulmão da gente. Tem que ter a água diluindo o oxigênio, o próprio nitrogênio também, ele tem a diluição gasosa, né? A maior parte da atmosfera gasosa é nitrogênio, mas sem água a gente não respira. Então a poluição da água na atmosfera, é um capítulo muito importante da poluição, é por causa dos gases industriais, escapamento de água, material tóxico que se acumula e começa a fermentar, né? Esses lixões que tem por aí. Então há muita evaporação de material venenoso que a água vai dissolvendo, porque a água continua líquida na atmosfera. E se num tanque ou num rio tudo se dissolve ali, ela também dissolve na atmosfera. E aí fica esse material sólido dos gases industriais, de veículos e tudo mais, se dissolvendo dentro da água. Então a água ganha uma parte magnética na atmosfera muito forte e aí, consequência, as doenças, né? E as pessoas vão dizer assim, mas nas regiões serranas, de floresta, as árvores vão descontaminando. Certamente que sim, mas o orvalho que temos hoje, principalmente próximo às grandes cidades, aos grandes centros, o orvalho já está contaminado. E aí é que é o perigo, aí é que mora o grande perigo, porque o orvalho, aquele serenozinho da madrugada que a gente gostava de respirar, está se tornando perigoso, até mesmo numa região serrana, porque ele vem por convecções, correntes atmosféricas dos grandes centros urbanos e o orvalho acaba ficando envenenado. Então a pessoa, quando pega aquele arzinho da madrugada e o orvalho, ele já está pegando uma certa poluição, uma carga de poluição, em razão desse progresso artificial que o ser humano criou em razão do seu conforto material. Se nós pararmos para analisar a poluição que existe na atmosfera, e ela é muito perigosa realmente, poluição da água na atmosfera, principalmente os gases industriais, é em função da demanda dos bens de consumo que todos nós fazemos questão de ter, diga-se de passagem, né? Então esse aspecto ele é realmente perverso, é a humanidade progredindo para se matar.
vai se envenenando cada vez mais doenças e etc. A poluição em nível de rios ou dos mares, ela é muito catastrófica por causa dos esgotos, por causa de todo esse processo industrial também, resíduos sólidos, lixões, tudo isso vai acabar provando que a água fica mais poluída ainda. E o nosso organismo, cada vez mais, o organismo dos seres vivos, não é só da gente não, dos vegetais, dos alimentos que são produzidos, mesmo aqueles que a gente produz lá na roça, já estão contaminados. Mas existe um lugar, Oswaldo, onde não está contaminado. Você sabe aonde? Não. Não? E você que está nos ouvindo, você sabe que existe alguns trechos em alto mar onde não há poluição alguma? Você sabe por quê? A poluição não chegou até lá ainda, no alto mar. Não, não é que ela não chegou, não. Aí é que está. Talvez a gente possa fazer até um programa sobre isso. Eu acho bom a gente fazer. Porque essa parte é onde a gente não conhece muito bem a natureza. Porque a gente está falando de mar, e mar é água. E a gente, como está falando de água, então está incluído dentro desse contexto, porque o que o mar, para que existe o mar? Qual é a função dele? A gente precisa saber disso também. Qual é a função do mar? O que acontece ali, aquelas ondas batendo? Para que serve isso tudo? Exatamente. Então, isto aqui é apenas para dar um ânimo àquele quadro que as pessoas colocam, como esse acabei de falar, sobre a questão do orvalho contaminado, as chuvas. Quando vem as chuvas, a gente percebe que a gente passa a respirar melhor. Todo mundo tem essa sensação, porque a chuva, ela arrasta toda aquela poluição da atmosfera e a gente até respira um pouco melhor num dia de chuva, uma chuva rápida, assim, bem limpa. E a natureza faz exatamente com isso. Aí vai poluir, evidentemente, os rios, mananciais, porque a poluição da atmosfera vai ser varrida pela chuva. Muito tempo sem chuva, a poluição se acumula na atmosfera. Mas existem regiões do mar, quando fiz meu trabalho de pesquisa em Química Analítica, eu fiquei sabendo que existem regiões do mar em que a quantidade de chumbo, por exemplo, que é um vetor de indicação de poluição, principalmente na década de 70, 80, o vetor chumbo era um indicador de poluição muito forte, por causa justamente do chumbo que era queimado nos combustíveis. Hoje já foi tirado da gasolina, mas ainda tem, acho que a Argentina, por exemplo, ainda usa chumbo, aquele chumbo tetraetila, que é um componente para dar octanagem maior à gasolina. Bom, deixa eu falar, o papo aqui é poluição. Então, nessa ocasião que eu estava fazendo meu trabalho de pesquisa científico, eu fiquei sabendo que algumas regiões do alto mar eram feitas amostragens da água do mar e não se media, não se detectava nenhuma quantidade de chumbo. Na ordem de parte por trilhão não aparecia nada. E isso em regiões do alto mar. Em algumas regiões, quer dizer, não foi mapeado, eu não estou atualizado com essa pesquisa, não sei ainda se isso existe. Mas eu tenho certeza que sim. Porque na medida que a gente tem esse processo de poluição, a natureza trabalha no sentido de corrigir isso. Porque a natureza é boa, ela conspira na transformação para melhor. Apesar dessa descarga que nós fazemos e agressão contra a natureza, ou melhor, contra a nossa própria vida, que dependemos disso tudo, dependemos da água para viver e sujamos a água, mas a natureza vem e nos beneficia com uma água que muita gente não sabe nem de onde vem. Uma água que vem lá do fundo do mar. Mas a gente tem que saber que, além do fundo do mar, além do fundo da terra, abaixo dessas placas tectônicas, existe uma água que a natureza preparou e que ela vem rompendo pelo fundo do mar. Existe mais uma série de outras coisas. Quer dizer, essa água vem aparecendo e ela aparece justamente em alto mar, onde a gente tem uma água limpa, sem poluição. Naturalmente, o processo de limpeza que a natureza faz, com os vegetais também, que é um processo de depuração da atmosfera. Uma região de mata, a gente consegue ter uma atmosfera um pouco menos carregada, com esses gases industriais, com a parte sólida, que a gente carrega a atmosfera, pelo progresso, a atividade industrial principalmente, os veículos, automotores. Mas a natureza trabalha tanto com os vegetais na superfície da terra, quanto a água marinha. Mas o processo marinho, ele é muito forte, mas muito forte mesmo. Então hoje as pessoas, elas estão vendo a contaminação, a poluição dos mares, mas a natureza está respondendo. E um fato recente aconteceu agora, foi até reportagem, aquele petróleo que vazou no Golfo do México. Eu ouvi a reportagem depois, logo um tempo depois, e já sumiu aquele óleo que tinha vazado ali, e
percebeu-se que houve lá um processo, disseram lá, explicaram lá que o jeito das ondas bater, mas formou uma série de micro-organismos que digeriram todo o óleo que derramou lá no Golfo do México. Disseram, que explicaram, que tinha umas correntezinhas lá, coisa e tal. E aqueles micróbios foram lá e já digeriram todo aquele óleo. Não vamos esperar que a natureza também vá resolver todos os problemas. Isso que eu quero falar, porque você está falando que a natureza, ela se defende, modifica, transforma e acaba transformando aquilo que era o mal num menos mal. Então aí muita gente vai ver o programa e vai dizer assim, então vamos fazer o que a gente quiser, porque vamos poluir, porque a natureza vai modificar tudo e vai botar o que era mal bem. E eu queria saber, dentro da cultura nacional, o que tem, porque é um programa de cultura nacional, a gente está falando de poluição, de natureza, então qual é o papel da cultura nacional? É para dar um equilíbrio, para a gente não continuar poluindo, não continuar abusando, é isso? Ou a gente vai abusar porque a natureza vai modificar tudo e vai melhorar? O que a gente faz? Muito interessante isso. Mesmo a gente tendo a garantia, como uma boa mãe que cuida de seus filhos, a gente faz a peraltice e a mãe nos corrige. Mas veja como ela nos corrige. E sempre ela tem uma solução para a nossa vida, né? Então assim é a natureza com a humanidade. Esse fenômeno, essa explicação que foi dada lá no Golfo do México, isso não quer dizer que a gente pode derramar petróleo. Lá funcionou. Do outro lado, lá no Golfo, do outro lado do Iraque, porque, né? Aquele petróleo que derramou no Iraque, não aconteceu nada disso. Não é porque a mãe vai arrumar a casa que o filho vai fazer uma bagunça na casa. Isso aí é que vem. A questão é, a educação ambiental é fundamental, a compreensão. Não é só a gestão ambiental, não. Porque recomendar às pessoas, olha, água fervida faz melhor para a saúde, tem que ferver por causa disso, por causa daquilo. Isso é gestão, é a gente cuidar do nosso meio ambiente, não colocar o lixo, isso tudo é gestão ambiental. Mas compreender a natureza e como ela foi formada é que é a coisa definitiva. O que nós precisamos realmente conhecer, que é exatamente o papel da cultura racional no terceiro milênio. Fazer o ser humano compreender que ele não é daqui, deste mundo, que a água ela foi transformada e foi deformada, a terra foi deformada, não era para ser assim, a água não era para ser assim e nós não éramos para sermos assim. Então o papel da cultura racional é provar, e a natureza está aí nos corrigindo, ela é uma mãe, verdadeira mãe, diga-se de passagem, ela nos corrige nas peraltices que nós fazemos com o meio ambiente, mas quando não tem condição, nós nos sufocamos e morremos. Olha aí essas últimas reportagens, quantas aves morrendo ali, quase que petrificadas pelo excesso de petróleo derramado, essa coisa toda. Essas imagens que aterrorizam até o nosso sentimento de meio ambiente. E as pessoas estão se cuidando realmente, porque isto dá o sentimento vamos dizer, do zelo que nós realmente precisamos ter. Mas precisamos ir mais além. Nós precisamos compreender a verdadeira formação do mundo. Como que isso tudo foi formado, e tudo foi formado da água, e lá do fundo do mar, lá abaixo da crosta terrestre, pelo fundo dos oceanos, surge resquícios da nossa origem, daquilo que eu tinha falado, que quem conhece o universo em desencanto sabe, a planície racional. São várias camadas de diferentes temperaturas, ou frias ou quentes, e elas vêm brotando esta água pura, para poder fazer todo esse processo de restauração da vida, mas não para melhorar as condições de viver aqui, mas sim para fazer isso tudo voltar ao seu estado natural. Mas como é que nós vamos voltar? Aí é que é o segredo. Então vamos fazer o seguinte, né? Porfírio. É o grande chavão. Vamos deixar para o programa próximo. Para o próximo programa. Como voltar ao estado natural, porque a poluição aqui está brava, né? Está em cima da hora de terminar o programa e a gente vai falar mais sobre água, sobre poluição nos próximos programas. E você que assiste o programa e quer entrar em contato com a gente, terceiromilênio.tverde@gmail.com. Está aparecendo aí. E você mande um e-mail para a gente dizendo o que você acha do programa, se gosta ou não. Muito obrigado pela audiência. A gente volta. Tchau.